Preciso te atualizar sobre duas propostas pro Corinthians, ambas de saída. E fala também do Corinthians, informação exclusiva: o Timão não está cumprindo um acordo feito com o atleta que pertencia ao clube até o início do ano. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre duas propostas pro Corinthians, ambas relacionadas a zagueiros. Félix Torres, que custou 41 milhões de reais ao Timão e está emprestado ao Inter, interessa a LDU. O clube equatoriano cogita comprá-lo, e essa é a única possibilidade de ter o Félix Torres nessa temporada, até porque ele já está emprestado ao Inter até o fim do ano. A opção de compra para o Colorado é de 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 22 milhões de reais, era basicamente isso que a LDU precisaria gastar para comprar o Félix Torres. Jogador que é da seleção equatoriana e vai muito bem com a camisa do Inter, são 19 jogos e 2 gols marcados desde a transferência pro Beira-Rio, titular absoluto. Já André Ramalho é outro que pode não ficar. E o caso curioso é que o André Ramalho pode ir parar no próprio Internacional. O Inter está preocupado com perda de jogadores e busca pelo menos um defensor. E no Corinthians está André Ramalho, alguém que trabalhou com o Fabinho Soldado nos tempos de Corinthians. O Fabinho é hoje o homem forte do departamento de futebol colorado. André Ramalho, 34 anos de idade, somente uma apresentação nos últimos 8 jogos do Corinthians. Com o Fernando Diniz ele virou reserva absoluto. E o problema é que ele custa caro, salário perto de 1 milhão de reais por mês. Tenho certeza que se o Inter avançar nessa proposta, o Corinthians topa liberar o André Ramalho sem custos, até porque não tem nenhum sentido manter um zagueiro caríssimo que tem jogado cada vez menos. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre Félix Torres e também André Ramalho? Algum dos dois faria falta ou você negociaria? Rapidinho, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Informação exclusiva: o Corinthians não está cumprindo o acordo com José Martínez. Volante que foi dispensado no início dessa temporada depois de se apresentar com um atraso e com um problema no ligamento cruzado anterior do joelho. Na oportunidade, Corinthians e Martínez se acertaram para que o Timão bancasse 117 mil reais por mês até dezembro. O contrato dele garantiria ao jogador 390 mil mensais. Acontece que 2 das últimas prestações não foram pagas pelo Corinthians, que nem deu explicação. Agora o Martínez está pensando o que vai fazer, se vai levar essa questão para a justiça, se vai aguardar mais um pouco, mas a verdade é que o atleta aqui ainda vai precisar de mais 3 meses para estar de volta aos campos, está há 2 meses sem receber. A gente está falando de uma dívida hoje pouco superior a 230 mil reais. Martínez, que foi cogitado, cobiçado pelo Vasco, mas que ainda não tem seu futuro definido. Importante registrar também que o Corinthians não fez o pagamento da compra do Martínez junto ao Philadelphia Union, clube da Major League Soccer, onde ele atuava antes de ser comprado. E essa questão se transformou num transfer ban na FIFA. A dívida do Timão para com esse clube americano é de 7 milhões e 300 mil reais. Tem novidades sobre contratações no Corinthians? A pergunta é do Chicão Vigão. Do Chicão Vigão. Ô Chicão, nesse contato de hoje cedo com o dirigente do Corinthians, eu perguntei obviamente sobre reforços. A resposta foi: com que dinheiro, Nicola? Não temos dinheiro. Falei: bom, vocês não têm dinheiro, não tem pão e vocês estão contratando. Mas hoje a prioridade não é contratar, não. E eu falei: e saídas? O que você está imaginando de saída? Quem que pode ir embora? E a resposta dele foi de que a maior preocupação é em relação a Bidon e André. Ele acha que esses dois são os caras mais visados pelo mercado europeu, que pode pintar coisa. Mas ao mesmo tempo em que ele está preocupado, ele sabe que o Corinthians precisa pelo menos fazer uma grande venda para tentar colocar a casa em ordem. O fluxo de caixa anda complicado, tá? Esquece de deixar like, se puder mandar seu superchat, a gente agradece também. O Marcos Abel: Cebolinha vai ser trocado mesmo pelo Bidon? Não, o Neto cravou essa informação, craque Neto, meu amigo e dono dos donos da bola, ele trouxe essa notícia que eu consegui apurar com o pessoal do Flamengo, que não há negociação nesse momento nesse sentido, tá? E nem faria sentido, a menos que tivesse dinheiro na parada. Por quê? Porque o Cebolinha tem 30 anos de idade e valor de mercado pequeno. O fato do contrato dele acabar em dezembro permite a ele assinar um pré-contrato em julho, no caso, né? Então, hoje, o Cebolinha não vale mais do que 3, 4 milhões de euros no máximo. O Bidon tem 22 anos, contrato longo e valor de mercado de 22 milhões de euros. Então, só faria sentido um negócio desse se o Flamengo mandasse o Cebolinha e, sei lá, mais 10, 15 milhões de euros para receber o Bidon. Mas eu não acho que o Bidon jogaria no Flamengo não, tá? Sendo bem sincero.
perguntando sobre o Corinthians. Deixa eu reproduzir. Vocês vão lembrar, quem estava assistindo a live ontem, vai lembrar que tocou o telefone e do outro lado da linha era um dirigente do Corinthians. Vou ser bem sincero com vocês, acabando a live, eu falei, ó, tô numa live, quer falar agora? Ele falou, não, me liga depois da live. Eu falei, beleza. E eu esqueci. Acabei a live aqui, eu fui gravar sobre o Vitor Sá no São Paulo, depois assisti uma série com a Fernanda, minha esposa, e depois acabei indo dormir, esqueci completamente. Fui pro escritório hoje cedo e de lá eu lembrei, caramba, esqueci. Eu liguei para minha fonte e falei, desculpa e tal, o que você ia me falar? Não, Nicola, eu queria te explicar sobre o Flora. Falei, fica à vontade, o que tá rolando? E aí ele contou que, só para quem não pegou a história desde o começo, né? Na quarta-feira, o pai do Flora, que é um menino de 12 anos de idade, apontado como um dos maiores craques, um dos maiores fenômenos do futebol brasileiro, certamente vocês já foram impactados pelos vídeos do Flora, driblando Deus e todo mundo no futsal, menino baixinho, de cabelo black power, que arrebenta, e ele é contratado do Corinthians. E na quarta-feira o pai veio a público para dizer que ia tirar o menino do Corinthians. Na quinta, o Corinthians respondeu através de uma nota, afirmando, ele não tem jogado, ele não foi inscrito, porque o pai dele, o staff, acabaram por não entregar os documentos que a gente precisava para registrá-lo na Federação Paulista. E nessa manhã, no contato que eu deveria ter respondido ontem, mas só respondi hoje, eu ouvi de um dirigente do Corinthians a seguinte informação. Nicola, o Flora arrebenta no salão, mas tem tido muita dificuldade na transição para o campo. Ele tem 12 anos de idade, a gente chegou a colocá-lo no sub-13 nesse ano, até por conta do talento dele, e a coisa não avançou. Diante disso, decidimos recuar ele para o sub-12. E o pai não gostou, o pai entende que é um retrocesso jogar, né, com meninos da idade dele, e a partir daí começou a deixar de levar o menino para treinar. Só que vale a lembrança de que o Flora, desde 2024, tem o maior salário da categoria dele no futebol brasileiro. Entre salário e ajuda de custo, o Corinthians gasta na casa dos 20 mil reais por mês. E aí não tem nem a menor lógica você bancar 20 mil para um menino de 12 anos de idade, levando em consideração que ele não aparece para treinar. Enfim, há um impasse. O pai do Flora, vocês devem ter visto que já dá a saída dele como certa do Corinthians, mas essa fonte do Timão que me ligou ontem, eu retornei hoje, ela só lembrou o seguinte, Nicola, ele ainda tem contrato de formação e ainda não tem nada fechado, tá bom? Kelvin Soares, boa noite, Nicola. Enfim, informações da Taunza. O Augusto saiu, ele não paga o Corinthians. Ô Kelvin, não tenho novidade sobre a Taunza, não. Será que alguém publicou algo sobre a Taunza? Você lembra da Taunza? Taunza era uma empresa que havia aparecido como interessada em patrocinar o Corinthians, ela prometeu 18 milhões de reais que seriam utilizados para o pagamento dos salários do Paulinho. O problema é que a Taunza nunca pagou nem sequer R$1 para o Corinthians. O Corinthians é que precisou se virar para fazer os pagamentos do Paulinho, e depois foram descobrir que a Taunza, ela nem tinha uma sede, o endereço oficial dela não existia, era uma fazenda lá, que não tinha nada a ver com a Taunza. Enfim, um verdadeiro golpe. O mais impactante dessa história é que o compliance do Corinthians, quando o Duílio apresentou o acordo, o compliance falou, não assina, é cilada Bino. E o Duílio ignorou e levou a história adiante, tá? O que rolou de negociação de patrocínio nos últimos dias era a possibilidade da Fatal Model, site de acompanhantes, patrocinar o departamento de futebol feminino do Corinthians. Não seria bem a Fatal Model, mas sim a Fatal Fans. E aí nessa conversa que eu tive hoje de manhã com uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stable, a pessoa falou que a tendência é que o Corinthians não leve adiante essa história, tá bom? Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Coringão. Então, muito obrigado a todos que chegam aqui e deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço pra você. Siga pra nós. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Vamos tudo pra cima, porque o Coringão é o maior clube do mundo. Valeu? Valeu, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Daqui a pouco tem jogo da seleção, já tá jogando praticamente. Deixei só o palpite com você o jogo de hoje. Valeu, tchau, um abraço. Fui.